ressonância, esses dias eu recebi um paciente que me trouxe uma ressonância magnética e ele tinha um nódulozinho pequeno na periferia e estava classificado como o PIRADS 3, né? Existe essa classificação, né? Para mama é BIRADS, para tireoide é TIRADS e para próstata é PIRADS, é isso? É PIRADS, o PI significa índice prostático, né? E o RADS é de radiológico. Então, é um índice prostático, que ele vai de 1 a 5. Quanto mais alto esse número, mais suspeita a lesão é. Então, as lesões 4 e 5 são fortemente suspeitas, lesões 1 e 2 são benignas, 3 fica ali intermediária, né? Vai depender do restante dos dados para você indicar o idade, o passado, o PSA, né? o nível do PSA, o toque. Marco, a questão do tratamento. Eu participei de um congresso há uns 3 anos atrás, em que tinha uma forte tendência de se questionar uma intervenção muito radical no câncer de próstata. Só que isso foi antes desses novos equipamentos que existem para operar a próstata, né? Em termos gerais, a questão da próstata sempre vai acabar na cirurgia ou existem outros tipos de tratamento preconizados? Uma das coisas muito bonitas que nós vimos nos últimos anos é que nós aprendemos sobre a história natural do câncer de próstata. E hoje em dia nós conseguimos identificar aqueles cânceres que são agressivos e aqueles que não são agressivos. Então, hoje mesmo eu atendi um paciente cuja a recomendação foi o que se chama de vigilância ativa. Não vai ser feito nada para esse paciente a não ser a observação periódica. Por quê? Porque ele tem um câncer de baixa agressividade que nós sabemos que em 20 anos não vai acontecer nada com esse paciente. Então, isso nós aprendemos nos últimos 20 anos e é através da biópsia que nós vamos saber se ele é ou não é agressivo. Então, por isso que é importante que as pessoas nos procurem ou procurem seus médicos para que os exames sejam feitos e identifiquemos aqueles que sejam agressivos e os não agressivos. Agora, se o câncer era agressivo e o principal parâmetro prognóstico é um score que chama score de Gleason, né, que é obtido na biópsia, se o câncer é agressivo, sim, aí nós não devemos intervir. Existem 2 modalidades para o tratamento do câncer de próstata, quando ele está localizado, que é a cirurgia, que é a prostatectomia radical, e a radioterapia externa. São as 2 modalidades mais empregadas. A cirurgia ganhou um grande desenvolvimento. Há 20 anos atrás nós fazíamos cirurgias abertas. De 15 anos para cá passamos a fazer cirurgias videolaparoscópicas e mais recentemente em Londrina, já há 1 ano, cirurgia laparoscópica assistida por robô, que é mundialmente já, no Brasil já tem 70 robôs aproximadamente. Então, é uma evolução tecnológica que vem acontecendo, que você se torna menos invasivo e os resultados então são do ponto de vista oncológico, do ponto de vista de causar lesões como disfunção de ereção ou incontinência urinária, vai diminuindo conforme a tecnologia vai melhorando. Essa é uma questão importante. Aliás, muito obrigado, foi colocado pela Jéssica, que mandou pelo YouTube. Obrigado, viu, Jéssica? E obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Nós estamos já com centenas de pessoas aqui acompanhando e obrigado pela participação, não só assistindo, mas enviando suas perguntas e além disso, participando do nosso sorteio do kit, né, que foi ofertado pela Carilu e que daqui a pouco nós vamos estar anunciando aqui os vencedores. Mas eu vou contar um segredo para vocês aqui, é o seguinte, tem médicos que são grandes especialistas, né? Nós temos aqui, inclusive na nossa região, viu, Germano? Eu posso dizer que Londrina tem médicos que são especialistas em várias áreas, né? Mas existem poucos médicos que são grandes médicos em conhecer medicina, em ter uma visão mais abrangente sobre a questão médica. E o Marco eu admiro muito porque ele tem essa visão
não só como especialista, mas como um médico geral que tem um conhecimento profundo da evolução da medicina. E aí eu vou fazer um questionamento, Marco, e nós dois, como somos super especialistas, eu acho que a gente fica à vontade para falar isso. Não está havendo um excesso da medicalização da medicina, Marco? Essa questão de todos esses exames invasivos, esse excesso de investigação, tratamentos que às vezes podem ser até mais agressivos do que você acabou de falar, que uma boa parte dos cânceres de próstata nós não vamos fazer nada, nós vamos só observar e acompanhar, né? Não está havendo uma tendência, já há algum tempo, né, Marco, da medicina. Eu estava lendo sobre a questão do câncer de tireoide, você deve ter lido também, né? O câncer de tireoide é um câncer que raramente ele vai dar metástase, raramente ele vai complicar. E se a gente acha um nódulozinho lá, faz a biópsia, existe um afã de... Como é que você está vendo essa questão, Marco? Não, eu compartilho com você essa mesma impressão. Como você sabe, eu sou docente na UEL há muitos anos, já há 30 anos. E eu vou te dizer, a primeira aula que eu... Nós somos de uma época em que não tinha exame nenhum, né? Na época que nós formamos, né? Então, nossa, praticamente nós dispunhamos de raio-x, basicamente. Não existia ultrassom, não existia tomografia, ressonância, não existia absolutamente nada. Mas eu faço questão, assim, todos os alunos que passam, no 6º ano, eles passam na urologia. A primeira aula que eu tenho com eles no 6º ano é sobre exame físico. Então eu falo assim que isso é um dos pilares da medicina e que você não pode pular, você não pode deixar isso do lado, né? Mesmo com... Eu acho que nós estamos na iminência, Omar, com o advento da inteligência artificial, de ter uma mudança radical no atendimento médico. Eu acho que isso vai acontecer. Mas alguns pilares ficarão, né? Então, a história clínica e o exame físico, acho que são 2 dos pilares que ficarão. Então, eu acho que se nós focarmos nessas 2 coisas, nós vamos pedir exames de forma mais adequada e vamos fazer diagnósticos mais adequados e vamos ser menos invasivos, talvez, né? Essa história do câncer da próstata que eu acabei de dizer para você é do conhecimento. O conhecimento permitiu que nós pudéssemos ser menos agressivos. Se um paciente me procurasse há 10 anos atrás, independente de ter uma doença menos agressiva ou não, eu iria operá-lo. Hoje em dia, não. Mas de onde que veio? Isso veio do conhecimento, dos estudos, de informação. Então, eu acho que os médicos têm que estar atentos. A formação médica sofreu muito nos últimos anos com o surgimento de inúmeras escolas médicas de qualidade discutível. Eu acho que é a hora da gente tentar voltar um pouquinho e manter os pilares que são fundamentais para a formação dos médicos. Com isso, eu acho que esse excesso de exames, excesso de invasividade vai diminuir, na minha impressão.